Olá, bem-vindo ao programa Livros que Iluminam, que hoje se dedica a este livro, Paulo e Estevão. Devo confessar, o meu livro favorito, mais um resultado da profícua parceria entre o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Quem vai conversar conosco sobre esse livro é Haroldo Dutra Dias. O mestre chama-o de sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Depois de décadas de existência, o romance Paulo e Estevão ainda é considerado uma obra-prima da parceria entre o Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. São 44 edições e 600 mil exemplares publicados pela FEB Editora sobre o fariseu Paulo de Tarso, obstinado perseguidor de cristãos que se converteu ao trabalho em prol do cristianismo e transformou sua vida em um exemplo de luta, fé e amor. Presença constante entre os mais vendidos, o livro mostra a relação entre Paulo e o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o profundo amor do apóstolo pela noiva Abigail e as diversas perseguições que afligiam os adeptos da nascente doutrina cristã. Haroldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para mais um programa e conversar sobre uma obra que eu tenho certeza você também considera magistral, né? Faz um pequeno resumo dela para a gente, para quem não conhece a história, saber do que estamos tratando. Nós estamos falando de Paulo de Tarso, o homem responsável pela universalização do cristianismo. O antigo Saulo e depois São Paulo. Se transforma em Paulo, né, e conhecido como São Paulo, que dá nome a uma das nossas principais cidades e talvez maior da América Latina. E o Paulo, ele tem essa função de tirar o cristianismo dos estreitos limites de Jerusalém e levá-lo para o mundo conhecido na época, que era o mundo no entorno do mar Mediterrâneo. Dialogando com as mais diferentes culturas, nas mais diferentes línguas, levando a mensagem do Cristo de uma forma didática, de acordo com o público que estava ouvindo. Mas não é esse Paulo que a gente trava contato logo no começo, né? Ainda é o Saulo bem diferente, pelo menos no desempenho da missão, né? E aí a conexão com Estevão também, Santo Estevão. Fala um pouco pra gente desse momento complicado entre os dois. Uma maneira interessante de ver esse livro é imaginar que o livro Paulo e Estevão é o making-off do livro Atos dos Apóstolos. As informações que estão dadas por Lucas no livro Atos dos Apóstolos, Emmanuel complementa. Ele dá a informação dos bastidores. Em Atos dos Apóstolos nós temos uma menção singela a Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e da presença de Saulo naquele ambiente, sugerindo uma possível participação dele naquele julgamento. Na obra Paulo e Estevão, Emmanuel abre os véus do anonimato, uma história maravilhosa, que eu não vou contar toda aqui. Para que fique todo mundo. Mas a gente conhece bem a fundo essas figuras, especialmente a figura de Paulo e essa mudança radical de vida, né, de alguém que... Fala um pouco para a gente dessa figura fabulosa que se converte, acho que a palavra ideal é essa, e o momento da conversão é também um ponto alto do livro. O que o livro deixa muito claro é que Paulo é um missionário destinado a universalizar o cristianismo. Começa errando um pouco a missão, né? Ele vem como vaso escolhido, ele é a pessoa escolhida. Toda a sua vida é preparada para essa missão. Tudo converge, todas as pessoas que cruzam o seu destino têm uma conexão com essa missão dele. No entanto, por questões de perspectiva,
de compreensão equivocada da figura de Jesus e do cristianismo, ele se desvia da rota. E o desvio é tão crítico, ele é tão fundamental para a história do cristianismo, que nós temos uma intervenção direta e pessoal de Jesus, chamando-o à responsabilidade, dizendo: ei, você é meu vaso escolhido, eu não vou abrir mão de você, reflita melhor no que você está fazendo e eu só quero saber uma coisa: por quê? Por que me persegues? O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. E aquilo que tem ao mesmo tempo um tom metafórico, mas também uma realidade muito forte, que é a cegueira de Paulo ao ver Cristo, né? A verdade vem de uma maneira tão absurda que o cega, né? Que o tira realmente do rumo anterior. Eu gosto de dizer que é como se Jesus fosse, nesse momento, um homeopata. Ele detecta uma cegueira que é espiritual, dá lá um remédio homeopático para Paulo e ele exonera a doença. Cura com uma cegueira física, a cegueira espiritual. Ele manifesta uma cegueira espiritual numa cegueira física, talvez para que aquilo ficasse claro para ele, para que aquela cegueira ficasse definitivamente explícita na vida dele e não houvesse mais a possibilidade de um novo desvio. Bom, acho que traçamos até o presente momento um bom panorama do que é a obra. No próximo bloco eu queria que a gente se dedicasse um pouco à beleza literária que é esse livro, porque além de uma história muito bonita, ela é escrita de uma maneira muito bonita por essa dupla, por essa parceria aí, como eu já disse, muito profícua entre o Espírito Emmanuel e o médico Francisco Cândido Xavier. Fica então a promessa para o próximo bloco, a gente volta num instante. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, hoje dedicado a Paulo e Estevão, belíssima obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Haroldo Dutra Dias é quem conversa conosco sobre Paulo e Estevão. Bom, no primeiro bloco traçamos um rápido panorama sobre a história de São Paulo e Santo Estevão, o grande divulgador do cristianismo e o primeiro mártir, o primeiro a entregar a sua vida pelo cristianismo. Mas eu queria que agora, nesse segundo bloco, a gente falasse um pouco do livro mesmo e de seus autores, porque além de ser uma história fabulosa, rica em detalhes, ela é muito bem escrita, né? Eu digo que eu apostaria que se no futuro mudassem as regras para a entrega do Prêmio Nobel de Literatura, essa obra seria vencedora. Porque ela tem uma qualidade literária... O problema seria quem entregar, né? Quem entregar, verdade. Mas ela tem uma qualidade literária, o romance é construído com uma habilidade literária tão grande que é digna, de fato, de um prêmio. O roteiro é de uma dinâmica impressionante. Emmanuel sabe descrever perfil psicológico como ninguém. E cenários também, né? E cenários. Então ele vai misturando descrição de cenário, descrição psicológica, encadeando esses fatos e, por incrível que pareça, consegue ainda dar uma lição moral, extrair uma razão espiritual e moral para os acontecimentos. Então é um livro que não falta nada e não sobra nada, é um livro na medida. Eu acho que a sensação de quem lê é de ser transportado para dentro da história, não é? Porque você acaba, diante dessa descrição, desses cenários, da descrição dos personagens, levado e aí tomado por essa história, né? Você praticamente se torna um personagem dela. Exato. E não só para o cenário, onde a história está ocorrendo, mas muitas vezes para a intimidade da personagem. E quem nunca chorou lendo Paulo Estevão? A obra vai te conduzindo, chega um momento que você está numa emoção intensa. A gente até brinca, né, que o livro Paulo Estevão é uma cebola. Primeiro, é importante manusear, é impossível manusear sem chorar. E a obra tem várias camadas, ela tem vários níveis de leitura. E esse nível emocional, ele é intenso.
Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Quem não conhece minimamente a história acha que, por se tratar de alguém que é doutor da lei, né, terá, a partir dali, uma vida fácil. E é ao contrário, exatamente o contrário que acontece, né? Uma vida extremamente difícil, perseguição, riscos de vida, momentos quase catastróficos, né? E ele passando por isso e sai renovado e com coragem e com disposição. E a gente fica pensando, quem ali tinha o perfil para fazer isso? Ninguém. Ninguém mais tinha esse temperamento, ninguém mais reunia essas qualidades e essas características para uma missão tão intensa, tão espinhosa e tão desafiadora. Eu gostei da sua comparação a um making-of dos Atos dos Apóstolos, que acabam sendo, diante do livro, uma versão muito telegráfica do que acontece no processo de divulgação da doutrina espírita. Dessas passagens, dessas, entre aspas, curiosidades da vida de Paulo, tem algo que te chama mais atenção, algo que te surpreendeu como alguém que você conhece a fundo, inclusive por ser tradutor do Novo Testamento, conhece bem os Atos dos Apóstolos, mas há no livro Paulo e Estevão algo que te chame a atenção por saltar completamente do contexto de quem conhece apenas os Atos? A primeira coisa assombrosa da obra é que ele revisa toda a cronologia da vida de Paulo. Ele coloca os fatos da vida de Paulo em outro contexto de data. Que apenas com Atos dos Apóstolos fica difícil montar esse quebra-cabeça. Você pode chegar numa aproximação até um grau de precisão razoável, mas você não consegue uma precisão imensa. E ele revê a cronologia, estabelece datas na vida de Paulo, e a gente pensa, por que ele está fazendo isso? Quando se estuda mais profundamente, o que a gente percebe? No estudo de Paulo, muitas cartas são excluídas da obra de Paulo porque os estudiosos entendem que elas não são de Paulo. Por algumas razões, entre elas, o fato delas não se encaixarem na cronologia da vida de Paulo. Cronologia original, a mais aceita. Oficial, a mais aceita. Como o Emmanuel revisa a cronologia, você consegue encaixar todas as cartas na obra de Paulo. Bom, a gente continua falando sobre essa figura fantástica de Paulo, ou São Paulo, no próximo bloco, depois desse pequeno intervalo que a gente faz agora no programa Livros que Iluminam. Rapidinho. Bem-vindo de volta ao programa Livros que Iluminam, que chega ao seu terceiro e último bloco, mas poderia falar provavelmente mais uns 10 blocos sobre esse livro, Paulo e Estevão, livro do médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Haroldo Dutra Dias é quem conversa conosco sobre essa obra, falando da figura fantástica de São Paulo, o grande divulgador, o grande propagandeador do cristianismo nascente. Ele que foi, como nós vimos, alguém que perseguiu aquele cristianismo que nascia, mas é chamado pelo próprio Cristo a responsabilidade, né, Haroldo? Exatamente. Ele, no momento, Paulo era um homem da mais absoluta dignidade, totalmente entregue à sua visão religiosa. Inclusive, muito jovem, galgou muito rapidamente Sim, as hierarquias, né? Por conta desse espírito determinado, mas alguém que foi desviado pelo fundamentalismo, pela intolerância, pela incapacidade de se olhar no espelho. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Agora, o que ele vem a fazer depois não só resgata, como cria créditos em sobra para muitas outras reencarnações, né? Porque o trabalho é um trabalho que impressiona, inclusive, pela extensão territorial que Paulo percorre para pregar o Evangelho e por tudo que ele vive do ponto de vista das dificuldades. Fala para a gente um pouco desse verdadeiro martírio, alguém que
teve uma vida inteira de martírio, uma vida inteira de sofrimento na pregação, muito mais complexo do que a gente imagina. Lincoln, há uma lição sutil nessa obra. É a lição, é a pergunta surda. E se Paulo não tivesse se desviado? Como seria o cumprimento da sua missão? Tudo nos diz, o roteiro da obra, tudo nos diz que seria mais suave. No entanto, ao desviar-se, ele agrava o quadro. Ele atrai elementos que não faziam parte do plano original. E então, de certo modo, ele dificulta o exercício e o cumprimento da sua missão. Então, muitas das dificuldades vividas por Paulo é aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. Ele colheu o espinho, a tempestade, a confusão que ele mesmo semeou durante o seu processo de intolerância. Mas o que é bonito em Paulo é que ele tem a capacidade de modelar-se, de aceitar e de concentrar-se, não dando importância para os desafios e para as dificuldades. É tão importante a gente pensar nisso. Por exemplo, Barnabé não consegue acompanhá-lo. Num determinado ponto da missão de Paulo, eu acho que ninguém Barnabé consegue. Perde um tempo, Ninguém consegue, dá um time, né? Ninguém consegue acompanhá-lo no fim das contas. Né? Bom, falamos dos personagens centrais, mas eu acho que é impossível a gente encerrar esse programa sem falar, pelo menos um pouquinho, dos autores. E aí eu começo pelo próprio Francisco Cândido Xavier, pelo médium, que se a gente chora tanto na leitura, ele deve ter transbordado durante a feitura, né, do livro. E eu tenho a impressão de que se ele tivesse escrito esse livro sozinho, como autor, uma vida inteira de dedicação a pesquisas não seria suficiente para descrever em minúcias tudo que ele descreve. Fala pra gente sobre o preparo e a capacidade que um médium, a envergadura que um médium precisa ter para produzir uma obra dessa numa sequência tão grande de livros, porque poucos anos antes e poucos anos depois ele também produziu inúmeros livros com a mesma complexidade. A mediunidade de Francisco Cândido Xavier é uma apoteose. Aqui nós temos dois fatores que são intensos. Primeiro, um nível moral altíssimo do médium. Segundo, uma qualidade mediúnica ímpar. Porque o Chico ele tem várias mediunidades. E mesmo na psicografia, várias habilidades. A mediunidade da poesia, a mediunidade do romance, a mediunidade do romance histórico, etc, etc. Então foi um espírito preparado para esse trabalho. Tem que ser um canal muito limpo, né? Muito, muito. Para um conteúdo dessa complexidade. Eu diria que o Chico, há duas obras Paulo Estevam. A que ele psicografou e a que ele exemplificou. Porque a vida do Chico é uma exemplificação também da obra. Ele vive esse cristianismo puro que está descrito na obra. O Chico é o retrato do cristianismo que está retratado nesse romance. E Emmanuel? E Emmanuel é o grande escritor que tem uma assessoria impressionante. Psicografias publicadas posteriormente revelam que em 1941, na casa da família Joviano, o Chico recebia mensagens no culto no lar e onde estava revelado, estava evidente, Neio Lúcio dizendo que Paulo foi a Pedro Leopoldo, Estevão, as personagens do livro. E segundo relatos de pessoas que acompanharam a psicografia da obra, quando ele acabou de psicografar a obra, todas as personagens foram até lá cumprimentá-lo. E que ele então se ajoelhou muito emocionado, agradecendo aquela luz intensa e aquela visita que foi feita. Então há um trabalho de equipe aqui. Por trás de Emmanuel há uma pleiade que nós não podemos precisar ainda. E ele faz magistralmente esse trabalho de ligar os dois pontos. Ele interpreta o pensamento da espiritualidade superior
e consegue retratar na linguagem humana, no formato humano, no estilo do romance histórico do século XX, os dados que estão nessa obra. Obviamente, tudo isso que foi dito aqui, apesar de ter sido muito, é apenas uma pontinha, é apenas um convite para quem quiser conhecer um pouco mais o médium Chico, por meio dessa fabulosa obra, o seu poder de médium por meio dessa fabulosa obra, o Espírito Emmanuel e principalmente as personagens centrais, São Paulo e Santo Estevão. Agradeço muitíssimo mais uma vez a você, Haroldo Dutra Dias, por conversar conosco sobre essa obra, devo confessar, minha obra favorita. Muito obrigado, Haroldo. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Livros que Iluminam. Até a próxima.